né? Queria chamar a atenção para esse fato, que é um fato muito decisivo na análise da situação política, pelo seu caráter internacional, né? A gente, por exemplo, eu tenho o hábito de ler os jornais da imprensa golpista, da esquerda, os sites, blogs progressistas, etc. e tal. Uma coisa que sempre me chama a atenção é que, bom, a burguesia, logicamente, que não vai falar grande coisa nesse sentido, mas me chama a atenção o fato de que a maioria dos setores progressistas e de esquerda não tem um acompanhamento e não relacionem a situação brasileira com a situação nos outros países. A imprensa internacional, por exemplo, já está longe do Brasil, não tem um compromisso direto com a falsificação da realidade aqui, eles tratam de falsificar a realidade nos seus próprios países, de preferência, oferece um quadro muito mais realista. E todo mundo aponta que a tal democracia na América Latina está naufragando completamente em todos os lugares. Que existe nas eleições, particularmente, e em outras coisas, tem se mostrado uma ofensiva generalizada da direita. Nós tivemos eleição em Honduras, a eleição fraudada foi garantida por um golpe militar, uma espécie de golpe militar dado pelo próprio governo. Nós tivemos eleições no Paraguai, ganhou a ala extrema-direita do partido da antiga ditadura do Stroessner. No Peru, o presidente de direita foi derrubado por um setor ainda mais direitista, que é o fujimorismo, que implantou na América Latina uma das ditaduras mais sangrentas dos últimos tempos. Nós tivemos no Peru também a prisão, né, do ex-presidente progressista, nacionalista do Peru, agora foi libertado, né, depois de 9 meses de prisão, ele e a mulher dele, mas continuam sofrendo processo. No Equador, nós tivemos uma espécie de golpe de Estado por dentro do governo e do partido do Rafael Correa. O vice-presidente foi preso também com acusações de corrupção, sempre a famosa corrupção. Em todo lugar também aparece, né, não por acaso, a Odebrecht denunciando os governos de esquerda que receberam dinheiro da própria Odebrecht. É a empresa mais corrupta do mundo, segundo as aparências que a gente tem. Na Venezuela não vamos nem falar, porque a Venezuela está ameaçada de ser invadida pelos próprios vizinhos e pelo imperialismo norte-americano. A situação é grave em todos os países, né? A Argentina tem um governo de direita, o Chile tem um governo de direita, dos herdeiros do Pinochet. Quer dizer, a situação, ela se inclina cada vez mais à direita. Há um movimento organizado, consciente, planejado do imperialismo para levar esses países à direita. A maior parte deles já são virtualmente uma ditadura, como é o caso do Brasil, onde os direitos da população foram jogados pela janela. Então é uma situação extremamente grave. A Venezuela, que é o país que mais resiste a essa pressão internacional, está cercado, né? Nós fizemos referência no sábado passado à reunião da OEA, né, que mostrou o isolamento da Venezuela diante dos capachos que foram colocados no governo pelo imperialismo. A esmagadora maioria dos países votou contra a Venezuela, votou a favor do bombardeio norte-americano na Síria. Então, se nós usarmos o que está acontecendo no continente, no subcontinente e nos países latino-americanos de conjunto, nós vamos ver que há uma pressão enorme do imperialismo deslocando os governos e organizando movimentos de direita. O último caso foi a Nicarágua, onde, por conta de uma proposta,
uma lei de reforma previdenciária do governo, né? Os governos de esquerda na América Latina, eles têm essa política de ficar chegando num acordo com os setores da burguesia e do imperialismo, com meias medidas para ver se eles aplacam a sede do imperialismo. No que foi anunciada a reforma previdenciária na Nicarágua, os famosos movimentos superviolentos de rua que a gente viu na Venezuela explodiram pelo país inteiro, né? E dá para ver, não precisa ser nenhum expert em análise internacional, dá para ver, como a gente via na Venezuela, nas fotografias que foram tiradas, que tudo aquilo lá é uma classe média, né? Como se diz, uma juventude dourada aí, que é mobilizada para tentar desestabilizar os governos que não são de direita e de extrema direita no continente. Não tem nada a ver com um protesto de trabalhadores contra a reforma da Previdência. Apesar de que a proposta do governo de reforma da Previdência é, sem dúvida nenhuma, como aconteceu no Brasil também com o PT, um ataque aos trabalhadores. Mas esse não é o verdadeiro motivo da coisa. Então, nós temos um panorama no conjunto da América Latina, e a gente poderia analisar o que está acontecendo no resto do mundo também, que mostra que a situação ela se inclina com bastante força para a direita. Quer dizer, no Brasil, a ideia que alguns setores da esquerda apresentam, né, de que a direita não tem candidato, a esquerda está numa posição mais favorável do que a direita nas eleições, é uma fantasia política. Está em total contradição tanto com o que acontece no país, como o que acontece fora do país, nos países vizinhos. Né? A pessoa tem que ter essa capacidade de fazer uma análise mais abrangente, a não ser que a gente decida fazer uma análise deixando de lado todos os dados essenciais para a compreensão da realidade. Né? Esse acontecimento da madrugada de hoje, né, ele traz à tona aquilo que muita gente gostaria de esquecer, que é que a direita está cada vez mais organizada.